Olá, tudo bem? Vamos iniciar respondendo algumas perguntas sobre depressão, ok? Sobre a luz da Bíblia. Estamos nos preparando aqui. Quero deixar a Bíblia já preparada. Podemos conversar um pouco sobre depressão, esse mal que assola muitas pessoas, que tem atingido uma proporção muito grande. Eu quero iniciar falando sobre depressão, mostrando para você porque nada está fora da Bíblia. A Bíblia, ela tem resposta para tudo. Eu quero te mostrar no Velho Testamento, lá em Isaías 61, quando o profeta Isaías ele foi falar sobre a vinda de Jesus. Esse profeta, ele no capítulo 61, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim sobre o ministério de Jesus. Isaías 61, versículo 1. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres, não é financeira, é espiritual. Ele me enviou para animar os aflitos, anunciar a libertação aos escravos espirituais, e a liberdade por aqueles que estão prisioneiros, estão em prisões. Essa prisão nós sabemos que não é uma prisão física, ela é uma prisão espiritual. E anunciar que chegou o ano aceitável do Senhor. E ele continua dizendo, ainda na continuação do versículo 2, que ele fala assim, que ele foi enviado, o profeta está falando de Jesus Cristo, antes dele nascer, que ele será enviado justamente para trocar esse semblante triste da depressão por um óleo de alegria, uma veste de luto por uma veste de louvor. Então a gente observa que a Bíblia já falava dessa situação de opressão, de tristeza, já no Velho Testamento. Interessante que quando Jesus, lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus entrou na sinagoga, foi dado a ele, já aberto, o livro ali, a Bíblia, em outras palavras, mas era o Velho Testamento, era a lei mosaica. E lá no capítulo 4 de Lucas, versículo 18, o próprio Jesus abre justamente em Isaías 61. E ele diz, ele está falando sobre ele já. O Senhor me deu o seu Espírito, me ungiu com o seu Espírito, para levar boas novas aos pobres, para anunciar a liberdade aos presos. Então Jesus fala agora, no Novo Testamento, sobre aquilo que Isaías falou, anunciando a vinda dele. Bom, então nesse aspecto, até aqui, nós percebemos que a Bíblia já fala sobre a depressão. E a minha fala sobre depressão hoje, eu quero trazer para você, eu tenho estudado sobre depressão já tem um tempo, eu dediquei ao Ministério Clínica da Alma, eu já vinha no Ministério Pastoral atendendo pessoas, e somado mais aos estudos, eu estudo pela IFOL, que é ligada à Faculdade das Nações, onde o gestor aqui no Brasil é Jocum. Então os líderes são o pastor Cote da Jocum Tamandaré, em Curitiba, pastor Mirim da Jocum Paraíso, também em Curitiba. Então eu tenho feito cursos online e recentemente estive lá em um curso presencial. Então eu quero te falar com base bíblica, com base nos anos que eu acompanho pessoas com depressão. Quero falar com base no que eu estudo com o professor Cote, com a professora
pastora Tânia, né? A juíza, é uma das professoras também, e pela minha própria experiência com a depressão, né? Eu já estou em tratamento da depressão já há 2 anos. Graças a Deus, estou indo bem. Graças a Deus, pude manter de pé. Mas eu quero falar sobre isso dentro de uma pergunta que já tem aqui. Me fizeram uma pergunta muito interessante, que é por que a depressão ela tem aumentado e o cientista, a medicina, traz aí uma previsão futura alarmante, dizendo que a depressão continuará aumentando, mais pessoas terão depressão e chamada doença do século. Eu quero te explicar por que isso ocorre, biblicamente, tá bom? Eu vou te explicar com base bíblica. Eu sou pastor, mas eu não faço desmerecimento de nenhuma habilidade, seja da psicologia, da psiquiatria, de forma alguma. Nós andamos juntos. Graças a Deus a ciência tem reconhecido a fé como arma, remédio, prevenção no que se refere à depressão. Eu quero falar para você, primeiro eu vou responder numa linguagem simples. Ora, a depressão aumenta a partir do momento que aumenta a maldade, aumenta o número de opressores. Então você vê, acompanha comigo, começa a raciocinar, aumenta os assaltos, aumenta a violência, aumenta a traição, aumenta as mentiras, aumenta o número de relacionamentos que se separam, aumenta o feminicídio, aumenta muito a perseguição, a traição. Então quer dizer que aumenta o número de opressores. Então é uma estatística, aumentando o número de opressores, a maldade, aumentará o número de oprimidos. Isso é praticamente, vamos dizer assim, não só da ciência, mas é percebido por qualquer outra ciência. Aumenta-se a maldade e a Bíblia nos fala justamente, por isso que eu gosto de recorrer à Bíblia para esses tipos de assuntos, porque lá em Mateus 24, nós temos um texto que vai nos falar sobre isso, que fala sobre o princípio das dores, que é aquele tempo que a Bíblia diz assim, ó, o próprio Senhor diz, né? Ele diz que, deixa eu ver aqui, a partir do versículo, Mateus 24, a partir do versículo 4, Jesus respondeu, tome cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos vão aparecer fingindo ser, dizendo ser eu, e enganarão a muitas pessoas. Não tenham medo. Quando ouvir barulho de guerras, batalhas, tudo isso acontecerá. Mas ainda não é o fim. Mas preste atenção. Uma nação vai guerrilhar contra a outra. Em vários lugares haverá falta de alimentos, tremores. Nós estamos falando isso, então, de um ataque coletivo. Vamos dizer assim. Mas olha só o que acontece. Diz assim, depois serão presos e tudo mais, na época, muitos vão abandonar a fé, o coração de muitos vão esfriar, e olha aqui que o versículo 10 diz, nessa época, muitas pessoas vão trair e odiar uns aos outros. Então, esse momento que nós vivemos, a Bíblia já nos traz relatos em baseamento. Aumentou-se a maldade, aumenta-se o opressor. Então isso já estava na Bíblia. E a vinda de Jesus, ele já fala, ele tem um chamado, você lembra? Vinde a mim todos estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu os aliviarei. Porque o Senhor já conhece o futuro. Ele já dizia assim, um dos maiores males vão ser do coração, vai ser o emocional, cansaço das pessoas. Então Jesus faz esse convite. Então, respondendo à pergunta, por que a depressão vai aumentar muito? É porque, infelizmente, aumenta-se muito os opressores. E a Bíblia já relatava isso.
e o ministério de Jesus anunciado lá em Isaías 61, ele, já sabendo disso, ele investiu em nos trazer textos bíblicos, orientações. Aí vem a segunda pergunta que vai levar ao complemento dessa. Tem como se prevenir contra a depressão? Bom, eu vou te responder pela minha experiência de uma pessoa que está enfrentando a depressão, por ter atendido várias pessoas, por estar estudando, né, em relação a esse tema na clínica da alma. Então eu quero dizer o seguinte, vamos por base, porque o estudo, falar sobre depressão é muito amplo, é um tema que tem muitas variáveis, mas vamos pelo básico, vamos pelos primeiros degraus, né? A resiliência, que é uma propriedade mecânica, que é a capacidade, como essa régua aqui, eu curvo ela e ela volta ao seu estado normal. Então eu posso dizer que essa régua aqui é resiliente. É a capacidade de suportar um esforço, não quebrar e passar um tempo voltar ao seu estado normal. Essa palavra resiliência, ela é uma propriedade mecânica de materiais. Então essa capacidade de voltar e continuar mantendo as mesmas propriedades chama-se resiliência. Esse termo é aplicado ao comportamento, dizer assim, fulano é resiliente, fulano é duro, fulano suporta algumas coisas. E independente de religião, a resiliência, ela ajuda muito. Por quê? Hoje, com a resiliência, a pessoa acaba suportando algumas coisas que não deveria chegar a desenvolver uma depressão e ela tira de letra. Essa é a resiliência humana, que é a capacidade de suportar esforço. Baques, alguns traumas, volto a dizer para você, tem um limite. Mas as pessoas que desde cedo enfrentam algumas dificuldades, é comprovado que elas terão mais habilidade de aceitar, trabalhar, trabalhar com o problema, receber um fora, ser demitido de um emprego. Ou seja, isso passa a ser algo comum. Já para as pessoas que não são resilientes, isso já é preocupante. E aí é onde começa a gerar um início de, infelizmente, de opressão, depressão, porque ficou desempregado, terminou um namoro, e isso quando surge na juventude já começa a assinalar uma situação. Aí você me pergunta, mas pode prevenir? Olha, tentar ser resiliente, estudar sobre resiliência, ouvir vídeos sobre resiliência, no YouTube tem diversos, vai te ajudar já a ter uma pequena noção. Você não anda de capacete na moto, você não anda de cinto de segurança? E isso é para todos, não é? A partir do momento que você era ser humano e tem relacionamentos, você está sujeito a receber um ataque que deste ataque, se não bem tratado, ele pode chegar ao estado de depressão, porque você sente oprimido. Você sente oprimido. Por isso que eu estou dizendo que a resiliência é uma das formas de prevenção. Eu não quero classificar como primeiro, segundo, senão depois você vai achar que eu estou colocando Deus em segundo plano. Não. Mas a fé em Deus, junto com a resiliência, ajuda demais na prevenção. Porque não é qualquer coisa que vai te abalar. Você vai ter uma motivação, uma automotivação e pode caminhar com os obstáculos da vida, né? É ao vivo, aí dentro dos obstáculos da vida. Foi o que aconteceu comigo. Eu sempre fui muito resiliente, porque desde a minha infância, muitos problemas, muitas situações, não é esse o foco daqui dessa mensagem, mas graças a Deus, algumas coisas que aconteceram comigo, eu não entrei em depressão lá atrás, porque resiliente, muita fé em Deus. Teve alguns casos que até as pessoas me perguntaram, aquilo lá, o que aconteceu? Você teve depressão? Eu não, graças a Deus não. E a sabedoria, porque uma pessoa resiliente, com fé em Deus,
ela vai ter sabedoria para evitar algumas situações que pode trazer a depressão. A própria escolha de um relacionamento, a própria escolha de um namoro, né? Pode você estar escolhendo já uma situação que futuramente vai desencadear. A gente percebe que a pessoa já é opressor, né? E dentro dessa questão, eu quero dizer para você assim, comece a observar essas questões do bullying nas escolas. Sempre tem um garoto ou uma menina que é opressor e tem um oprimido. E o oprimido pode, desde a infância, iniciar um estado de depressão. Por quê? Ele não é resiliente. Eu lembro que na minha época de criança, tinha o bullying, tinha a mesma coisa, né? Mas só que, claro, eu não quero incentivar. Na minha época a gente resolvia depois da escola, né? A gente brigava mesmo, ninguém aceitava, tinha os colegas e tal. E graças a Deus isso fez ficar resiliente, né? Se a gente não... Observa seu filho. Seu filho, se ele não é resiliente, é um ponto a observar. Seu filho é muito mandão, é muito opressor, cuidado, seu filho vai causar depressão em alguém. Ele vai ser o causador. Não é só a maldade oculta, ladrão, assaltante, abusadores, pedófilos. Por isso está aumentando a depressão, porque aumenta o número de opressores, vai aumentar o número de oprimidos. Logo, você que é cidadão, está exposto ao mundo, você tem que ter algumas medidas de prevenção, como cinto de segurança, como capacete, porque você está sujeito a encontrar um baque, e esse baque ser diferente de tudo que você já passou, e isso é iniciar um estado depressivo, infelizmente. Bom, eu não quero me alongar muito, porque nós queremos colocar vídeos curtos, e depois eu posso trazer para você responder. Você pode deixar alguma pergunta aqui, vou deixar aqui meu contato, você pode fazer perguntas. Então eu respondi hoje por que infelizmente o número de depressão, pessoas com depressão vai aumentar, é uma certeza, infelizmente, lamentavelmente, e se é possível prevenir. Eu digo para você que esse tema de prevenir, eu sempre quando eu dou palestra na escola, eu falo muito para as meninas. Quando o rapaz aponta o dedo para você, pega no seu braço e fala se fosse eu, fala você cala a boca, se você não sair, você pode ser uma séria candidata a ser uma pessoa com depressão no futuro, porque o opressor já está dando sinais para você. Ele já está dizendo que manda, ele já está colocando em cima de você pesos. Então é melhor romper esse relacionamento. Patrões abusadores, assédios morais. Então assim, é melhor a denúncia, é melhor cortar, porque às vezes a gente acaba suportando por causa de um emprego, né? E se suportar por causa de um emprego, depois nem o dinheiro que você vai ganhar no emprego com acerto trabalhista, alguma coisa, não será o suficiente para o tratamento, que lamentavelmente o tratamento de depressão ele não é barato. Aí você fala assim, mas você como pastor, por que você teve depressão? Porque você é um homem de fé, um homem resiliente? Escuta o que eu vou te dizer. Quem é pastor não está blindado. Como eu disse para você, eu fui resiliente a muitas situações e de repente vem uma que nos pega de tanta surpresa, né? Tamanha surpresa, eu dou graças a Deus, porque eu já era resiliente, homem de fé, já sabia dos sintomas e eu fui procurando já o tratamento e com sabedoria lidando com a situação. Mas eu sou sincero, hoje uma pessoa que não é resiliente, não tem nenhum relacionamento com Deus, para ela superar a depressão, enfrentar a depressão mesmo com tratamento, é muito difícil. É muito difícil. Agradeço aqui pela sua presença, pelo tempo desprendido. Compartilhe esse vídeo. Eu vou voltar com outros, né, temas dentro da depressão. Vou contar também mais da minha experiência com o estado de depressão, como que eu estou conseguindo, graças a Deus. Volto a dizer, graças a Deus. Volto a dizer, graças a Deus.
Por isso que eu digo, o próprio Jesus fala, ele está fazendo um convite todo dia. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Há um milagre em Cristo para curar a depressão. Esse só ele pode fazer. E esse convite que ele faz, você pode perceber que ele fala assim: deixa comigo os seus fardos. Eu vou te dar um que você vai conseguir carregar. Só que muitas pessoas vão até Jesus e elas não querem deixar ali os seus fardos. Elas saem com os fardos nas costas, com os seus problemas. Ela não quer descansar no Senhor. Tá bom? Deixa aqui a sua pergunta no próximo vídeo, amanhã ou depois da manhã, eu estarei aqui, tá bom? Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Como pastor, não posso deixar de orar por você. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse tempo aqui. E por estas pessoas, Senhor, que têm ouvido essas palavras, entendendo que a Bíblia já nos anunciava tempos difíceis e que levam à depressão de muitas pessoas. Mas que a Bíblia também, Senhor, traz a cura e a libertação. Senhor, eu oro para que o Senhor, com Teu Espírito Santo, use por meio dos vídeos da administração o convencimento no coração do meu irmão, da minha irmã, Senhor, que precisa conhecer, ter o conhecimento sobre a depressão. Ainda, Senhor, que a depressão não tenha chego, mas que uma vez tendo conhecimento, apropriando-se da fé no Senhor, para que o dia que a Bíblia diz que chama-se dias maus, chegarem, nós possamos estar preparados, ó Pai. Eu oro, Senhor, apresentando todas as pessoas que têm sofrido com depressão. Eu oro, Senhor, que o bálsamo do Senhor seja sobre a vida dessas pessoas. E que esses opressores, Senhor, caiam por terra. Que a mão forte do Senhor destrua os opressores, Senhor. Da vida das pessoas, do meu irmão, da minha irmã. Que o opressor, Senhor, se bate de retirada. Porque essas pessoas são usadas por demônios para oprimir umas às outras. Já tendo o coração mau, já tendo o seu coração de egoísmo, já tendo o seu coração da maldade. O inimigo tem usado essas pessoas para oprimir outras e trazer essa doença maligna. Por isso, Senhor, eu oro. Nos conduza, Senhor, com sabedoria, a poder levar até os corações dessas pessoas uma palavra de ânimo, uma palavra, Senhor, de alerta. Que o Senhor prepare homens e mulheres para ser resilientes na fé e com sabedoria, para que eles possam, Senhor, ser resistente aos opressores e ajudar aqueles que estão sendo oprimidos, ó Pai, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Lembre-se, a depressão vai aumentar, infelizmente, porque aumenta-se a maldade no mundo, aumenta o número de opressores, aumenta o número de ladrões, de roubos, de abusadores, aumenta o número de pedófilos, aumenta o número de gente ruim. Mas essas pessoas já têm um coração mau. A Bíblia diz que o mal entra no coração, o mal espiritual, quando o coração já abriu a porta. Trevas não entra se não ser pela porta. Mas infelizmente o coração do homem tem sido endurecido, não ouvindo a palavra do Senhor. Fique atento, observe a sua volta. Não dê oportunidade para opressores, seja na amizade, seja na família, não dê. No seu relacionamento, fique observando onde estão os opressores. Amém? Deus te abençoe, fique na graça e a paz do Senhor Jesus. Expedita, Pedro, Catarina, Lucelena, Vânia e outros que aqui passaram. Deus abençoe.